Bom dia. E aí, oitavo ano? Virei youtuber. Você acredita? Então, já que sou youtuber, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele joinha. Semana que vem tem mais vídeo, mergulhando na banheira de Nutella, saindo na rua sem máscara, ou sei lá, cortando o cabelo de um jeito escroto. Que merda, né? Que porcaria. Bem, pessoal, espero que vocês estejam muito bem. Vai começar a nossa videoaula, tá? Tema da nossa aula, oitavo ano, Revolução Industrial, ok? Bem, mas o que é a tal da Revolução Industrial? Para a gente entender o que é Revolução Industrial, é necessário que você tenha assistido aquele vídeo que eu mandei na atividade do Positivo On, o vídeo Como é feita a goma de mascar, para a gente entender, no caso, o que é uma indústria. No Manual do Mundo, o canal do YouTube, tem um quadro lá que chama Bora Ver, que ele sempre mostra como se fabrica determinadas coisas. E eu achei que vale a pena você assistir esse vídeo, porque mostra como funciona uma determinada indústria. O link está ali, tá? Começa o vídeo mostrando lá os ingredientes chegando em grandes bags de 1 tonelada e não sei quantos lá de açúcar. Depois mostra a glucose, a glicose, a goma base, né? E daí começa a mostrar o modo de fazer e dá para a gente perceber uma série de situações que vão ser muito, mas muito relevantes para a aula de hoje. Mostra ali as máquinas utilizadas, a iluminação, o prédio, né, da indústria é muito interessante, as etapas de produção, primeiro lá fabricando o pão, né? Depois fazendo a corda, depois transformando em bolinhas, o corante, o sabor, né? As roupas utilizadas, dá para ver que o Iberê usa, né? Tudo, máscara, luva, touca, roupa branca, né? As funções também dá para perceber, cada um trabalhando numa determinada função, o diretor explicando tal, alguns segredos industriais, a tecnologia por trás, até mesmo uma tecnologia química, e os espaços todos ali organizados. É bastante interessante a gente perceber que existe uma série de princípios e regras que regem o funcionamento de uma indústria, né? E é interessante a gente perceber também que o Iberê, ele é a cara do Maicon, ou melhor, o professor Maicon é a cara do Iberê Tenório. Nossa, mas é igualzinho, olha só, feiura igual. Senhores e senhoritas, mas afinal, industrial. Mas o que é de fato a Revolução Industrial? Então a gente tem aqui uma definição para iniciar a nossa aula. A Revolução Industrial é um processo que foi iniciado pela substituição das manufaturas pelas máquinas, do uso da energia humana por outras fontes, né, como a vapor, hidráulica, fóssil, e da fabricação doméstica para a fabricação industrial. Perceba que está escrito ali, ó, que é um processo iniciado nesse momento, mas que continua até os dias de hoje. É interessante a gente perceber também que, apesar da Revolução Industrial tratar dessa diferença de modos de produção, do jeito de se produzir, de se trabalhar, vai ter uma série de implicações culturais, sociais, econômicas. De fato, é uma revolução porque transforma profundamente a sociedade. Ok? Vamos continuar? Bem, para a gente entender, então, o que de fato foi esse processo, é necessário que a gente entenda os 3 modos de produção. Produção artesanal, a produção manufatureira e a produção industrial, ok? A produção artesanal, todos nós conhecemos e percebemos, porque é aquela produção de trabalho manual, em que a matéria-prima ela é natural e o produtor ele possui os meios, tá, de produção e acaba trabalhando junto com a sua família nesse tipo de produção que é doméstica, se faz em casa. Para dar um exemplo, eu separei 2 imagens ali, uma imagem de um cilindro, tá velho, porque a história que eu vou contar para vocês não era tão velho assim, e um pão, esse sim tá a cara do pão da minha avó, ok? A Dona Maria, metade das velhas do mundo, acho que mais da metade, uns 80% das velhas são Maria e são baixinha, né? A minha avó, a avó Maria, tá? Ela produzia pão na própria casa. Tá? Eu adorava comer o pão da minha avó, a velha Maria, aquela baixinha, que fazia geralmente de sábado, né? Só que tinha uma situação que eu não gostava de sábado de manhã na casa dela, porque eu tinha que ajudar na produção artesanal. A produção artesanal,
é aquela, então, doméstica que você faz em casa e você guarda os meios de produção, por exemplo, esse cilindro na sua casa. Só que de um jeito improvisado, porque é sua casa, é o lugar que você mora, não é o lugar que você produz o tempo todo, né? Então eu lembro que o cilindro da minha avó ficava embaixo da mesa. Chegava lá no sábado de manhã, a avó, oh, que beleza que você veio. Vou pegar o cilindro debaixo da mesa, pôr isso na mesa, parafusar o bicho e vamos fazer o pão. A matéria-prima usada na fabricação do pão, a minha avó, ela buscava no mercado, porque a gente, obviamente, vivia na cidade. Mas dava para você encontrar de outras formas, de uma forma mais natural, tá? Os produtos são todos naturais na fabricação desse pão, tá? Então ele pegava lá o fermento biológico, que é mais natural, a farinha de trigo, né? E daí produzia lá, fazia, minha avó, eu lembro até dos dedinhos da avó, a mãozinha enrugadinha e gordinha da minha avó, ela fazendo ali a massa, né, dentro da bacia, depois ela começava a cilindrar. Esse momento era duro. Por isso que eu gostava de ir na casa da avó sábado à tarde e não sábado de manhã. Porque quem ia fazer, ó, o movimento do cilindro era eu. Começava animado. Na hora que a avó começava a dobrar o pão e enfiar no cilindro, meu Deus do céu, o bagulho pesava, o virava cada vez mais lento, porque doía os braços, né? E a avó ia cilindrando, 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 cilindrando. Quando você achava que estava acabando, ela dobrava a massa de novo, colocava dentro de novo, e a massa rasgava, virava um foie. Bem, minha avó fazia assim, ela enrolava o pão, tá? Enrolava o pão, colocava dentro de algumas formas, colocava pano de prato em cima, colocava umas cobertas, uns cobertores, né? E colocava num quarto escuro. Junto desse quarto, ela colocava um copo d'água com uma bolinha de massa dentro d'água, tá? E deixava lá guardadinho. Quando a massa saltava, tá? Saltava, ela fazia o seguinte: ela tirava o pão que já estava crescido, colocava dentro do forno e assava. Às vezes dava ruim, viu? Uma prima minha, uma vez, deitou em cima dos pães da avó. Achou que tinha umas cobertinhas lá, fez um morrinho gostoso, ela deitou em cima do pão, amassou tudo. Às vezes dava ruim, mas o pão não, sempre dava bom. Às vezes um saía diferente do outro, um mais assadinho, o outro menos assadinho. Às vezes um saía mais macio, o outro menos macio, mas saía quentinho, a gente cortava, passava uma margarina, tio, e ó, mandava com café. Senhores e senhoritas, esse tipo de produção artesanal, um produto sempre sai diferente do outro, tá? Ele pode até ter uma qualidade melhor, ok? Mas ele tem uma variação muito grande, tá? E outra coisa que a gente percebe, né, é que a produção ela é lenta. Minha avó demorava o dia quase todo, ou metade do sábado, para produzir esse pão, ok? E ela fazia todas as etapas da produção, portanto, ela conhecia toda a produção, ela sabia fazer tudo, tá? Tinha pleno conhecimento. Bem, só que vamos fazer o seguinte, para a gente não se confundir com a minha história pessoal para a história que a gente está estudando, vamos perceber lá que os produtos que a gente está falando não será o pão caseiro, mas a gente está falando de produtos lá do século XVIII, tá? Por exemplo, olha essa imagem aqui. A gente tem uma imagem de uma produção artesanal de sapatos. Então, ele tem ali um molde de um sapato, de um pé, um couro ali está sendo enrolado, e ele está sentado numa banqueta. Ao fundo dá para ver ali que tem árvores e tal. As suas ferramentas estão todas juntas ali num cantinho, e ele está fazendo, então, esse trabalho manual com produtos naturais. Ele possui essas ferramentas, ele trabalha, às vezes, até com a sua família nessa produção que é doméstica. Essa é a produção artesanal, tá? Depois de um tempo, aconteceu uma evolução nos modos de produção, tá? E essa evolução técnica se transformou num novo modo de produção, que é a produção manufatureira. A manufatura. Senhores e senhoritas, dá para a gente observar nessa imagem que na manufatura, tá? Ela surge durante o renascimento comercial e urbano, tá? Quando se começa a organizar a produção artesanal em oficinas, tá? E com essas oficinas há um número maior de artesãos trabalhando e surge uma figura, a figura do patrão. O patrão nada mais é que um burguês, tá? Que é dono das instalações, ou seja, é dono da oficina, das ferramentas, dos utensílios todos utilizados, e a partir desse momento ele começa a organizar essa produção, o patrão, o burguês organiza a produção
buscando um aprimoramento. É óbvio que muito desse aprimoramento se dá pelos artesãos, que são conhecedores das técnicas de produção. Mas tudo isso é regimentado, ou melhor, tudo isso é regido, tá, por esse patrão. E a partir desse momento a gente percebe que nasce uma situação muito interessante de ser analisada, tá, que é a divisão do trabalho em etapas. Cada pessoa vai fazer uma etapa diferente. Olha essa imagem. Nós temos de novo uma produção de sapatos. Só que do lado esquerdo, o cara está cortando o couro. Do lado direito, embaixo, está tirando medidas. Mais ao fundo, está mostrando ali um produto. Tem duas mulheres, uma com um cesto no braço, provavelmente está efetuando uma compra. A gente percebe assim, ó, que tem um garoto, quem tira a medida do pé, aponta para o garoto deve ser um aprendiz. Tá? Ao fundo ali tem alguns com martelos, tem outros, por exemplo, estão costurando, estão com linhas. Então a gente tem assim uma divisão do trabalho em etapas. Um corta, o outro tira a medida, um costura, o outro prega a sola. Então essa divisão do trabalho, que é muito simples, ela é extremamente revolucionária. Ela revoluciona a produção, a produção manufatureira é revolucionária. Vamos perceber, tá, que o trabalho dessa forma se torna mais rápido, ok? Mais rápido, que cada um faz rapidamente a mesma etapa, e também mais eficiente porque você vai escolher a pessoa mais habilidosa para cada tipo de serviço. Tá? Quem costura bem, só costura. Quem prega bem, só prega. Para finalizar esse assunto, só gostaria de perceber com vocês um exemplo do alfinete, da gastura, essa imagem, né? É que o Adam Smith, lembra que a gente estudou ele no conteúdo passado, tal, o liberal Adam Smith, ele foi a uma manufatura de produção de alfinetes e ele percebeu o seguinte. Smith fornece contas específicas para as fábricas de alfinetes que visitou e conjectura que um trabalhador sozinho talvez fosse capaz de produzir 20 alfinetes por dia, ou seja, até mesmo um só por dia, se tivesse que conduzir o processo do começo ao fim. Então, se um trabalhador sozinho lá, produzindo alfinetes sozinho, tá? Faria 20 alfinetes. Enquanto numa pequena fábrica de alfinetes com 10 pessoas, graças ao processo integrado de produção e a grande divisão do trabalho, um trabalhador era capaz de produzir até 4.800 alfinetes por dia na média. Desculpa que está faltando uma série de acentos aí, é que o texto eu peguei cheio de problemas e não corrigi, não deu tempo. Mas está falando ali que sozinho o cara produz 20. Se tiver essa divisão da manufatura, 4.800 alfinetes por trabalhador. Senhores e senhoritas, o sistema fabril é o terceiro modo de produção e é esse, de fato, que origina a Revolução Industrial, em que os burgueses, visando acelerar ainda mais o trabalho, tá, produz galpões extremamente organizados, tá, com ferramentas certas nos espaços certos, com espaços bem definidos, com função também melhor definida, e agora aí está a sacada, com máquinas movidas pelo vapor. Lembra que quando eu falei da minha avó lá que eu ficava girando a manivela? Tinha uma variação imensa. Eu começava animadão, depois ia diminuindo o ritmo. Então a gente percebe assim que uma máquina tocando uma outra máquina, né? O vapor da máquina tocando a máquina faz com que ela tenha um ritmo mais constante, uma produção muito mais rápida e organizada. Só que isso mudou também a relação das pessoas com essa produção, né? As pessoas começaram a trabalhar para a máquina, servir a máquina, fornecendo ali matéria-prima, limpando, arrumando, e a gente tem uma transformação que vai desde a economia até, no caso, uma transformação social, uma transformação do espaço. Olha essa imagem, tá? Essa imagem ali, as chaminés de Sheffield, né? De Sheffield, na Inglaterra. A gente vai percebendo, por exemplo, a presença ali de várias chaminés, de galpões muito grandes, visando uma produção extremamente acelerada. Há uma transformação econômica, muito mais dinheiro vai circular, muito mais riqueza. Uma transformação social que a gente vai também observar mais à frente. Bem, nessas fábricas, então, né, o trabalho dentro desses espaços, desses galpões, acaba sendo transformado. O indivíduo vira escravo da máquina, tá? Bem, só é possível essa transformação através da revolução do vapor, tá?
Thomas Savery, tá? Responsável pela criação da bomba d'água a vapor. Vai ter a sua tecnologia alterada por James Watt, que começa a usar a força do vapor nas máquinas têxteis, tá? A força do vapor, portanto, substitui o homem com mais qualidade e produtividade. Entretanto, há a necessidade de mais ferro e mais carvão mineral. Ferro para produzir a máquina de vapor e o carvão para alimentá-la. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente visualizar essa máquina, senhores e senhoritas. Eu quero que você imagine que esse vídeo aqui está mostrando uma máquina de vidro, mas é metal, tá? Era feito em ferro, ferro fundido. E aqui nesse ambiente do lado direito, tá? Que tem ali um algodãozinho, era ali que era colocado, no caso, o carvão mineral. Então, dando início... Às vezes você pode ter um pouco de dificuldade para compreender, né, o funcionamento dessa máquina. Então faça o seguinte, tá? Nesse momento agora, pausa o vídeo, tá? E observe de pertinho aqui, ó, a máquina a vapor. Bem, mas vamos dando continuidade também. Esse movimento todo da Revolução Industrial aconteceu primeiro na Inglaterra. Mas por que na Inglaterra? Tá ali? 4 motivos. Primeiro, acúmulo de capital. A Inglaterra tinha passado pelo renascimento comercial e, portanto, tinha riqueza suficiente, estudamos isso ano passado, tá? Riqueza suficiente para investir na construção dessas indústrias, porque é extremamente caro, né, você montar esses galpões, essas máquinas. Segundo, controle do campo. A gente estudou ainda esse ano, tá, que o cercamento dos bosques, né, o cercamento das terras comunais gerou um forte êxodo rural e essas pessoas que foram morar na cidade, os carneiros comedores de gente os expulsaram para essas cidades, né? No ambiente das cidades elas foram forçadas a trabalhar nessas indústrias recebendo muito pouco, tá? Então, além de ter riqueza para construir a indústria, o burguês tinha mão de obra barata. E outro item, os grandes proprietários de terra forneciam matéria-prima em abundância para essas indústrias, tá? Terceiro motivo, a supremacia da marinha. Com o ato de navegação do Oliver Cromwell, também estudado esse ano, os navios ingleses, a frota, né, se aumentou, se tornou imensa, e a possibilidade de levar isso para regiões, essa produção industrial para regiões tão distantes, se tornou real. Quarto item, o parlamentarismo, tá? A gente viu com o fortalecimento e a criação do parlamentarismo que os burgueses faziam parte, né, da Câmara dos Comuns desse parlamento. E, obviamente, eles poderiam administrar, através do parlamentarismo, a política de uma forma que leve benefícios para eles e para essa industrialização. Por isso, por esses 4 motivos, que a Inglaterra ela foi pioneira na Revolução Industrial. Mas a parte que mais a gente deve ter atenção de todo esse processo é a do ambiente social. E os trabalhadores? Após a Revolução Industrial, como ficaram os trabalhadores? Bem, para começar, não haviam leis trabalhistas. E isso levou a condição dos trabalhadores a situações extremamente absurdas, né? E difíceis, tá? Como, por exemplo, as jornadas de trabalho que duravam entre 14 e 16 horas. Pensa bem, se o dia tem 24 horas, obviamente me sobram 8 horas, se eu trabalho 16 horas por dia, me sobram 8 horas para fazer o restante. O restante inclui dormir, se deslocar para o trabalho e voltar do trabalho, criar filhos, lazer, tá? Alimentação. Pensa bem, como é que essas pessoas elas viviam dentro dessas condições? Outra coisa, como não haviam leis trabalhistas nenhuma, a gente vai perceber situações como a desse garoto ali do lado, ó, a mão de obra infantil, tá? Ou situações, por exemplo, como dessa imagem aqui embaixo, um exército de trabalhadores mutilados. Olha as pernas, todos, tá? Todos machucados.
alguns sem perna, sem nenhuma perna, outros com uma perna só e algumas pernas ali tortas que mostram, né, que estão machucados. Do lado esquerdo tem um garoto que ele parece não ter nenhum tipo de acidente, mas ele está trabalhando num ambiente que já mutilou todos esses indivíduos. Então pensa bem, qual é a possibilidade, né, desse acidente também atingir esse garoto? Do outro lado, a gente tem uma imagem do Chaplin, num filme chamado Tempos Modernos, que vai justamente nos instigar a pensar sobre a condição dos trabalhadores no ambiente da indústria. Você vai assistir ele como atividade proposta no link em que está associado lá o Positivo On, beleza? Bem, senhores e senhoritas, esses trabalhadores no ambiente, então, do trabalho, viviam lá em fábricas barulhentas, mal iluminadas, mal ventiladas e com castigos corporais. Vamos perceber que a vida era tão desgastante, estimulava também as situações como de alcoolismo, tá? A pessoa bebia para conseguir trabalhar por tantas horas, ou para, no caso, sei lá, né, se anestesiar de situações de dor, tá? As mulheres e as crianças, olha lá, recebiam menos. Isso indica também uma situação mais grave dentro desses grupos sociais, tá? E o ambiente em que esses trabalhadores moravam, a casa, né? Eles viviam em casas pequenas, alimentando-se muito mal, morriam cedo, obviamente, por causa dessas condições de vida, tá? E há também a formação dos ambientes ali de vilas operárias, e que acabava reforçando as desigualdades sociais, porque, obviamente, aquilo que tinha nos ambientes dos mais ricos, dos burgueses, não tinha no ambiente dos trabalhadores, dos proletários. Bem, para a gente, então, encerrar essa aula, eu vou pedir para vocês realizarem algumas coisas, como a atividade do Positivo On. Essa aula só vai ser validada se tiver o seu acesso lá. Segundo, eu quero que vocês leiam, fazendo um favorzinho, da página 28 a 35 da sua apostila. E na próxima aula terá um vídeo, ok? Mais uma videoaula sobre as reações dos trabalhadores, as fases da Revolução Industrial e o impacto da Revolução Industrial hoje. Fiquem bem, tá? É o que eu desejo para vocês, muita saúde. Qualquer dúvida, estou à disposição. Me procurem. Falou!